Saúde a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez trazendo aqui a palavra de Deus, a palavra da instrução, e através das instruções, meus irmãos, que sigamos, no caminho certo, no caminho correto, e que a gente não se perca aí nas ilusões, nas mentiras deste mundo, na cegueira, que o inimigo está cegando aí muitos. Então a palavra que eu trago aqui é a palavra que eu trago hoje são para os ateus, os descrentes, os incrédulos aí que não creem em Deus, porque a palavra de Deus fala que os ateus, os incrédulos, os descrentes estão confusos, a palavra de Deus fala. E eu vou mostrar aqui em Romanos, 10:11. Os incrédulos, os que não creem em Deus, ateus, estão confusos, porque veja o que diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 11, porque as escrituras sagradas diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, todos aqueles que creem em Deus não será confundido. Estarão firmados na palavra, na verdade. E aqueles descrentes, ateus aí, que não creem em Deus, estão confusos, segundo a palavra de Deus aí. Infelizmente, esses estão confusos, se deixando levar pelos seus próprios entendimentos, pelos seus modos de vida, de visão do mundo, e não creem em Deus, não creem na sua palavra, e estão se deixando levar aí pelo inimigo, porque a palavra aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja só aí, o inimigo ele não quer que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é o conhecimento, é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Então o inimigo ele não quer deixar você ter o conhecimento da verdade e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Então, ele sabendo disso, o que ele faz, ele cega o entendimento de muitos, A primeira coisa que ele vai fazer para cegar o entendimento de muitos é mostrar, as riquezas, as coisas deste mundo passageiro, Como ele quis fazer com Jesus lá no deserto, mostrar o reino desse mundo, prometendo a Jesus que o daria, todo aquele reino do mundo, se Jesus o prostrasse diante dele. Jesus, com toda a sua sabedoria, mesmo ele se fez carne, mas Jesus teve sabedoria. Isso vai de ré Satanás, porque adorar somente a Deus, só a Ele, prestar culto, só a Ele adorar. Então, meus irmãos, é isso aí. Então, o inimigo está fazendo a mesma coisa com os ateus, os descrentes. Ele está mostrando aí as ilusões do mundo, as mentiras, E muitos estão aí se deixando se levar pelas ilusões, pelas mentiras dele, Então, como fala aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Deus desta era cegou o entendimento de muitos dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E lá em Romanos diz, porque as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todos aqueles que creem em Deus não está confundido. Tem a certeza de um Deus poderoso que está no controle, no comando, na direção de todas as coisas, não estão confundidos. Tem a certeza que existe um Deus que está no comando, de tudo, Deus deu o livre-arbítrio aí, porque Deus é um Deus que não escraviza, Muita gente, eu já vi, tá conversando às vezes com um colega meu, e um colega meu disse que um erro de Deus foi ter dado o livre-arbítrio. Não, Deus não erra, meu amigo. Deus não erra.
Não foi um erro de Deus. Eu digo a você que Deus, ele deu o livre-arbítrio porque ele não escraviza, né? E Deus, ele não lhe domina para você acreditar ou seguir ele. Mas que com certeza ele deixou a verdade, ele deixa nas escrituras sagradas. Agora cabe ao homem, né, crer ou não na sua palavra, né? Fica aí a cargo do homem, né? Porque Deus deu sabedoria também ao homem, né? O certo e o errado. E Deus deixou aí as escrituras sagradas para que todos creiam, né, na sua verdade e não seja confundido, como está aqui em Romanos 10:11. Então aqueles que não estão crendo em Deus, né, estão aí confusos, com certeza, né? Estão deixando se levar por heresias, né? Por ilusões, por vaidades, essas coisas mundanas aí, né? Quem está vendo aí, essas pessoas creem mais nisso, né? Do que em Deus, infelizmente, né? E é o que o inimigo quer, né? Eu tenho assim uma visão assim que assim eu estou tendo assim uma visão, assim eu vejo assim uma visão que quando se fala assim incrédulos, em ateus, eu tenho assim uma visão assim do inimigo arrastando esses para o abismo, para as trevas, né? Assim parece que eu estou vendo assim eles arrastando os demônios, assim arrastando esses incrédulos, esses ateus assim para o abismo, para as trevas. E é preciso muita oração. As pessoas, e eu, como todos que somos firmados na palavra de Deus, temos que orar por eles, né? Muita oração por eles, para que Deus liberte eles, né? Deus liberte eles, já que Deus deu o livre-arbítrio, né? A gente tem que orar por essas pessoas, né? Mas tudo vai depender da vontade e o querer de Deus, né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio, Deus não escraviza, né? Então o homem, ele procura as coisas e aí vai ter que arcar as consequências das coisas que ele procura, né? Se está procurando bem ou se está procurando mal, se está se envolvendo com o bem ou se está se envolvendo com o mal, aí vai sofrer as consequências daquilo que ele está buscando, né? Daquilo que ele está acreditando, né? Não é verdade? É verdade. Então a palavra de Deus fala aqui também em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Então tá aí. Mas se você for falar isso para um tolo, né, um incrédulo, um ateu, ele não vai acreditar. Infelizmente. Por quê? Porque o inimigo já cegou o entendimento deles. O inimigo já tomou conta deles, né? E a gente não deve estar discutindo com um incrédulo, com ateus, não. A palavra de Deus fala que a gente não deve estar batendo de frente com essas pessoas, porque são tolos, são pessoas tolas, né? Incrédulas. E a gente não deve estar discutindo com tolos. Aqui, ó, Provérbios, o livro da vida, Provérbios 23, verso 9 diz: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Aleluia, glória a Deus, Pai. Então pronto, não adianta você estar conversando com o tolo, porque ele não vai acreditar no que você fala. O importante é você levar a palavra de Deus, você fazer a sua parte, né? E aí cabe ao homem, né, crer ou não, né? Aí depende deles aí, porque nós estamos aqui para pregar o evangelho. Até Jesus veio para pregar o evangelho. Jesus não veio condenar ninguém nem nada. Porque um dia todos nós vamos prestar conta com Deus, né? Dos nossos atos, da nossa crença, né? Nós vamos prestar conta com Deus. Então não adianta estar discutindo com o tolo, porque a pessoa que discute com o tolo é mais tolo ainda. O importante é você levar a palavra de Deus, né? Querendo eles ou não, acreditando ou não, que vai o que aqueles que estão firmados na palavra sabem que o que vai prevalecer é a palavra de Deus, não o entendimento deles, né? E não a incredulidade deles, né?
Então, infelizmente, né, é isso aqui. Eu trouxe a palavra aqui para eles, para os tolos, né, para os incrédulos, ateus aí, que não creem na palavra de Deus. Então, por tudo isso aí que está nas Escrituras Sagradas, crendo ou não, vai se cumprir. E é isso aí, Deus já está falando, e já tenho falado aqui já há muitos anos, né? Crendo ou não, vai se cumprir a palavra de Deus, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Romanos 10:13. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Estão cometendo aí atos detestáveis, né? Falando heresias aí, falando mal de Deus. Deus não existe. Vão pelas suas ideologias, pelas suas crenças, vão pelas seus entendimentos, né? E o homem, meus irmãos, a gente não deve crer muito no homem, porque o homem é falho, né? Não deve crer muito no o homem é pó e ao pó voltará. Nós somos pó e o pó voltaremos, né? Aí cabe a Deus aí julgá-los, né? O que a gente pode fazer, né? Pelo menos os que estão firmados na palavra de Deus, é levar a palavra de Deus, né? Aquele que está ouvindo, crendo ou não, né? Fica aí pelo seu entendimento, né? Crê ou não. Então, sabendo que Deus fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o Deus desta era cegou o entendimento do descrente para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo ele não quer que você busque a verdade. O inimigo não quer que você busque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo não quer que você se salve. Porque ele sabe que se você buscar a palavra de Deus, o conhecimento da verdade, você vai se salvar. E ele não quer que você se salve. Porque o objetivo do inimigo é matar, roubar e destruir. Então, aqueles que estão buscando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O inimigo está tentando atacar, mas não ataca. Porque nós temos um Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus, que nos levanta, nos dá força todos os dias. Às vezes tem dias nublado, mas tem dia ensolarado. E a gente vai acreditando nos dias ensolarados, os dias de Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Pois é, o inimigo fica ele tenta atacar aqueles que estão firmados na palavra. O inimigo não tenta aqueles que são incrédulos, não, porque sabe que já ali, ele já tem um entendimento ali que já está ganhando aquelas almas já. O objetivo do inimigo é querer atacar os que estão buscando a palavra de Deus. Então o que eu digo, meus irmãos, não deixe de buscar a palavra de Deus. Nunca, jamais busquem aí o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Passe o que passar, mas não largue. Não largue aquela que te salva, aquela que te instrui, aquela que te mostra o caminho, a verdade e a vida. O nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Daqueles que estão buscando isso aqui não está confundido, não. Estão confundidos aqueles que não creem, aqueles que não buscam. Esses estão confusos. Como a palavra Romanos 10:11 diz, porque as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo não estão sendo confundidos. Confundidos estão sendo os descrentes, aí os ateus, incrédulos, né? E que Deus os liberte, que Deus mostre aí a sua luz do evangelho, que Deus tire a cegueira que Satanás colocou no entendimento deles, né? Aleluia, glória a Deus, Pai Todo-Poderoso. Então vamos aí a oração que Deus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair na tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, o domínio, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
e que Deus abra o entendimento de todos aí que buscam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo